Prazer muito grande estar aqui. Estava morrendo de saudade, depois de 2 anos. Meus amigos, antes da pandemia, eu tinha feito uma palestra no Centro Espírita e quando terminou a palestra, 2 moças vieram até mim e falaram que tinham algumas dúvidas sobre o Espiritismo. Uma era simpatizante da doutrina e a outra não era espírita. A simpatizante ficou meio quieta, mas a que não era espírita, ela me fez algumas questões e 2 me chamaram a atenção. A primeira foi quando ela virou para mim e falou assim: ô Fábio, por que você acha que eu tenho que ser espírita? Eu falei, mas eu não acho que você tem que ser espírita. E quem estuda as obras do Kardec fala que se a pessoa está bem na religião que ela está frequentando, que ela fique lá. É muito melhor um bom católico do que um mau espírita, gente. E a outra coisa que ela me perguntou, que me deixou meio desconjuntado, ela falou assim: olha, Fábio, na religião que eu pertenço, a gente tem que fazer alguns rituais durante a vida, alguns atos, para que a gente possa ser salvo. E vocês, espíritas, o que vocês têm que fazer para serem salvos? E eu titubeei, não sei responder, mas aquilo chamou minha atenção. Chamou minha atenção porque eu nunca tinha pensado nisso. O que nós espíritas precisamos fazer para sermos salvos? E depois ainda foi desenvolvendo outras dúvidas na minha cabeça. Primeiro, ser salvo do quê? Daí eu fui perguntar para alguns amigos meus que não são espíritas, e um amigo meu que é muçulmano falou, eu perguntei para ele, o que você precisa fazer para ser salvo como muçulmano? E ele falou que 5 vezes por dia ele tem que rezar direcionado a Meca, que uma vez na vida dele ele tem que ir até Meca e fazer algumas coisas para agradar a Allah, e ele será salvo. E eu falei, e essa salvação é o quê? Ele falou que ele vai para um paraíso, onde ele vai ficar por resto da eternidade sem fazer nada, e essa é a salvação dele. Um amigo meu judeu, eu perguntei, e ele falou que o judaísmo não tem um conceito muito claro. No entanto, ele falou sobre o livro de Daniel, que falava assim, olha, os mortos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, os judeus acreditam que a salvação é você herdar a vida eterna. E marquem bem esse termo, a vida eterna, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Um amigo meu que é católico, eu perguntei, e ele falou que tem que estar dentro da igreja e fazer alguns sacramentos durante a vida, como batismo, primeira comunhão, crisma e todas as outras coisas, mas tem que estar dentro da igreja. E para terminar, eu perguntei para um amigo meu protestante, e ele falou que basta que nós creiamos que Jesus é o nosso Salvador e nós estamos salvos. Só que nós espíritas temos uma fé raciocinada. E eu fiquei raciocinando, olha, cada uma dessas religiões que eu perguntei, só os frequentadores dessas religiões serão salvos. E daí eu comecei a contestar um pouquinho, talvez a justiça do Criador. Porque se um sujeito nasce no interior da Índia, e ele não teve acesso à mensagem de Jesus, ele não vai ser salvo? A culpa é dele que o Evangelho não chegou até onde ele estava? E daí, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, tem uma passagem que eu acho bastante interessante e é bem conhecida. Foi quando um doutor da lei, querendo tentar Jesus, ele se levanta e fala assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Lembra da vida eterna? Eles eram judeus, né? Então, aquele doutor da lei está perguntando para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E como ele era um doutor da lei, Jesus vira para ele e fala assim: olha, o que está escrito na lei? Como que você compreende? E ele fala: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o teu espírito, de todo o teu coração e com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: respondeste bem, fazer isso e você viverá. Só que o doutor da lei, meio desconcertado, vira para Jesus e fala assim: mas Senhor, quem é o meu próximo? A primeira vez que eu vi essa passagem, eu fiquei pensando: que pergunta mais sem noção, porque quem é o próximo é quem está próximo. Mas naquela época, existiam 2 escolas. A escola de Shammai, que dizia que o próximo do judeu era somente o outro judeu. E a escola de Hillel, que falava que o próximo do judeu
São todos os filhos de Deus. Então é o outro judeu, é o romano, é o grego e tudo mais. E daí Jesus cita uma parábola que eu acho a melhor do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. E eu acho o mais legal da parábola é o quê? Nós entendermos a parábola e cada um que ouve uma parábola pode entender de uma maneira diferente, o que eu acho muito interessante. E o bom é trazer a parábola para os dias de hoje. Então Jesus falou assim: certo homem descia de Jerusalém a Jericó. E quando ele descia, ele foi assaltado, espancado, levaram todos os seus bens e deixaram ele machucado à beira do caminho. Logo em seguida descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que olhando aquele homem, vendo, passou direto. Logo depois veio um levita, que vendo aquele homem, passou direto também. E daí Jesus fala: certo samaritano, vindo em seu cavalo, vendo aquele homem, desceu do cavalo, deitou sobre as feridas azeite e vinho, colocou ele na garupa do cavalo, levou até uma estalagem, deu 2 dinheiros para o dono da estalagem e falou: olha, eu estou pagando o que ele vai consumir hoje, amanhã eu passo aqui, e se ele consumir a mais, eu acerto com você. E daí Jesus perguntou para o doutor da lei: quem te pareceu mais próximo daquele que foi assaltado? E o doutor da lei: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus falou: vai e faz o mesmo. Vamos tentar trazer essa parábola para os dias de hoje. Quando Jesus fala assim, certo homem, quem que vocês acham que pode ser? Gente, dá uma reação só para saber que eu estou encarnado, gente. Assim, por causa da pandemia eu fico meio assustado. Assim, eu falei: será que eu já estou desencarnado, né? Certo homem, para mim, pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E perceba que Jesus falou que certo homem descia. Para o povo hebreu daquela época, eles tinham um conceito de que quando você estava subindo, você estava indo em direção a Deus. E quando você descia, você estava fazendo um movimento contrário. E pelo fato dele estar descendo, ele foi assaltado. Para nós espíritas isso serve também? Do meu ponto de vista, isso serve. Porque quando nós estamos com boas vibrações, quando nós estamos com os bons sentimentos, quando nós estamos com esses sentimentos no alto, a gente está próximo de Deus, a gente é menos, pode ser menos favorecido, ou a uma perspectiva de nós sermos assaltados. Percebam que os patriarcas hebreus, eles sempre, quando eles iam se encontrar com Deus, eles subiam. Abraão subiu o monte Moriá. Moisés sobe o monte Sinai para ir buscar as tábuas da lei. Elias sobe o monte Carmelo. Jesus, quando ele fez o sermão do monte. Quando ele ia orar, ele subiu o monte das oliveiras. E quando ele materializaram-se na frente dele Moisés e Elias, ele subiu o monte Tabor. Então, Jesus falou que ele estava descendo. E para nós espíritas, eu acho que isso vale, porque quando nós estamos com bons sentimentos, muito provavelmente coisas negativas não nos acontecerão. Vou dar um exemplo. Imagine que eu seja uma pessoa que esteja com esses bons sentimentos lá no alto. E eu esteja andando aqui de carro e vem um sujeito que se choca contra o meu carro. Um acidentezinho besta. Vamos supor que eu esteja com esses bons sentimentos e o sujeito que bateu em mim também esteja com bons sentimentos. Muito provavelmente daquela batida pode até acontecer uma boa amizade, porque os dois estão com bons sentimentos. Vamos supor que o sujeito que bateu em mim, ao contrário, em vez de estar com bons sentimentos, ele está com sentimento de raiva, de ódio, de ciúme, de desejo de vingança. Quando ele sair do carro, provavelmente já muito bravo, se eu virar para ele e falar assim: não, meu irmão, calma, isso aí acontece, deixa para lá, pode ser que eu consiga fazer com que ele não tenha uma reação mais difícil. No entanto, se eu tiver com aquele sentimento de raiva, ódio, ciúmes, e ele também tiver, de um acidente bobo de carro, pode acontecer até uma fatalidade. Tudo bem? Então, por isso que Jesus falava para nós o quê? Vigiai e orai. Vigiai como que você está, os teus sentimentos, e tente estar sempre no alto. Isso eu estou falando em relação de encarnado para encarnado. De encarnado para desencarnado piora, porque quando eu estou com essas vibrações baixas, com esses maus sentimentos, eu estou abrindo o meu espírito para que um espírito com essa mesma afinidade,
ele possa interferir na minha vida. Isso é o que nós chamamos de obsessão, não é verdade? Então, o ideal é que nós estejamos sempre com os bons sentimentos. Então, daí Jesus falou o quê? Que logo depois descia pelo caminho um sacerdote. Quem que pode ser o sacerdote nos dias de hoje? O padre, o pastor, o monge, o rabino, o expositor espírita, que muitas vezes sabe, fala para os outros fazer, mas na hora que aparece a oportunidade, passou direto. Daí Jesus falou que depois veio um levita. Quem que eram os levitas? O pessoal da tribo de Levi, que também estudavam as leis, eram os responsáveis pela manutenção do templo, sabia o que tinha que fazer e passou direto. E daí Jesus pega a figura do samaritano, porque o samaritano era vítima de maior preconceito na sociedade judaica. Quando um judeu se referia a um samaritano, ele falava raca e cuspia de lado. E quem aqui nunca foi vítima de preconceito pelo fato de ser espírita? Muitas vezes as pessoas que não conhecem o espiritismo, quando você fala que é espírita, o que eles imaginam? Não que o pessoal da Umbanda, do Candomblé, é verdade, eles são dignos de todo respeito, mas as pessoas que têm preconceito conosco, eles não sabem o que é o espiritismo. E Jesus pegou a figura do samaritano. Meus amigos, para mim é muito claro nessa passagem o quê? Que Jesus nessa parábola, ele não falou de religião. Jesus ele falou dos atos que cada um tem, independente da religião que esse sujeito tiver. E é por isso que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? Fora da caridade não há? Pronto, a resposta da menina que eu não soube dar. É fora da caridade. E percebam como Kardec e os espíritos, eles foram sábios, porque a caridade você pode fazer no interior da China, no interior da Índia, numa floresta amazônica, eu posso fazer dentro da minha casa, na minha rua, na minha cidade. Não precisa você estar lidando ou recebendo a mensagem de qualquer um desses grandes espíritos que fundaram diversas religiões. Se Allan Kardec falasse, fora do espiritismo não há salvação, do meu ponto de vista, ele estaria caindo no mesmo erro. E o que é a caridade, gente? Porque eu me achava muito caridoso quando chegava a época do frio, e eu pegava a roupa que já não usava mais e levava no centro espírita, e eu pensava, nossa, como eu sou caridoso. Sou quase um Chico Xavier, não é verdade, gente? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, o que quer dizer o termo caridade conforme entendia Jesus? E os Espíritos falam que para nós sermos caridosos, nós temos que ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tirou? Eu sempre saio com a boca aberta quando o pessoal tira foto. Então, benevolência para com todos quer dizer o quê? Bene volare, vontade de fazer o bem. Se eu quero ser caridoso, se uma pessoa está com frio, se eu der um agasalho, eu estou sendo caridoso. Se ela está com fome, eu dou um prato de comida, eu estou sendo caridoso. No entanto, meus amigos, se uma pessoa está triste, eu dou um abraço e falo, olha, eu estou aqui. Não se desespere, a gente está junto. Isso também é caridade. Se eu entro num ônibus e dou um sorriso, um bom dia para o motorista, aquilo pode às vezes mudar a vida daquele motorista. E aquilo também é caridade. Se um dos nossos parentes que, em virtude da pandemia, estiverem isolados dentro de casa, e eu ligar constantemente para aquele meu parente, falando o quanto ele é importante na minha vida, e o quanto eu amo aquela pessoa, isso também pode estar sendo caridade. Então, caridade, para nós espíritas, ela ultrapassa você dar coisas. A caridade, muitas vezes, é você ser alguém na vida de alguma pessoa.
Indulgente é o quê? É uma pessoa que tem uma doçura interior, para entender que todos nós erramos e que nós não condenemos. E perdão das ofensas é fácil, gente, perdoar? Difícil, né? Então dá para perceber que a nossa salvação é um pouco mais complicada, não é verdade? Mas às vezes a gente tem uma oportunidade de fazer a caridade e a gente deixa passar essa oportunidade e muitas vezes a gente se arrepende. Tem uma história que aconteceu, acho que eu nunca contei aqui comigo, é muito triste na minha vida. Assim, quando eu era criança, eu gostava muito de uma coisa chamada biju, não sei se vocês sabem o que é isso. O biju são uns tubinhos assim, que ele assim, você vai pegar ele vai desmanchando, você tem que pôr na boca. E o homem que vendia biju era interessante, porque ele tinha um obsessor junto com ele. Era um negócio que ele batia assim, e já no outro bairro você ouvia o obsessor. E eu falava para minha mãe, o homem do biju, mãe, compra biju. E minha mãe falou, não, eu compro, pode deixar. E ele passava, o obsessor cada vez mais alto, e ele passava, eu falei, mãe, o homem do biju. Ela falou, na volta eu compro. Então eu estava com esse trauma, né, do biju. Depois de muito tempo, eu estava com a minha esposa na praia de Boa Viagem, minha esposa que gosta muito de mim, inclusive. Eu estava deitado, quando de repente, gente, quem que eu ouço lá em Pernambuco? O obsessor, gente, o bijuzeiro. Eu falei, não acredito que aqui em Pernambuco ele vai me aterrorizar, não é verdade? Eu cheguei e virei para ele, moço, quanto que é o pacotinho do biju? Ele falou, se fosse nos dias de hoje, R$2. Eu falei, quanto? R$2. Ele falou, quanto o senhor tem aí? E ele tinha um monte. Eu falei, olha, hoje o senhor ganhou o dia, pode me deixar todo esse biju, porque essa vai ser as férias da minha vida. Enchi a sacola de biju e voltei novamente para descansar. Quando de repente um moço, bem assim, sabe, assim, bem necessitado, ele vira para mim e fala assim, moço, dá licença. Eu falei, pois não. Ele falou para mim, moço, o senhor tem alguma coisa para me dar? Eu falei, não tenho nada não. Daí ele virou para mim e falou, tá bom então, fica com Deus. Daí minha mulher virou para mim e falou, Fábio, você não tem nada para dar para esse homem? Você tem biju até 2024 aqui, Fábio, como que você não tem nada para dar? Eu pensei que ele estava pedindo dinheiro, nem me dei conta, e daí caiu o arrependimento. Gente, não tinha dado 3 minutos que aquele homem tinha saído, eu peguei alguns pacotes de biju, andei para um lado da praia de Boa Viagem, atrás do homem, andei para o outro, perguntei para o pessoal, ninguém sabia. Voltei para o guarda-sol e virei e falei, olha, o homem sumiu. Evaporou. Ela falou assim, você sabe quem era, né, Fábio? Eu falei, não sei não. Ela falou, lógico que você sabe, Fábio, você sabe quem é? Eu falei, não sei. Ela falou, você faz palestra, Fábio? Eu falei, mas quem era? Ela falou, era Jesus, Fábio. Eu falei, pelo amor de Deus. Neguei biju para Jesus, não é possível, não é verdade? Então, meus amigos, a gente sempre, quando tiver a oportunidade de poder fazer a caridade para os outros, que nós façamos para que a gente não fique que nem eu fiquei, arrependido de não ter dado 2 saquinhos de biju para aquele homem. Outra parte que a doutrina espírita fala de salvação é no capítulo 16, a salvação dos ricos. E lá tem uma passagem até parecida. Quando Jesus está reunido com seus discípulos e chega um jovem e rico para Jesus. E fala assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? De novo, vida eterna. E Jesus fala, bom, por que você está me chamando de bom? Bom é só meu pai que está no céu, mas mestre eu sou. Segue os mandamentos. E ele fala, Jesus fala, segue as leis. Ele fala, quais leis, Senhor? E Jesus cita os mandamentos. Aquele jovem retruca para Jesus e fala, Senhor, mas eu já tenho feito desde que eu comecei na minha mocidade. Dá para perceber que ele era rico mesmo, né? Ele queria a vida eterna. E se ele era jovem, já não fazia tanto tempo que ele estava cumprindo as leis. Ele já queria a vida eterna. E ele vira para Jesus e fala, Senhor, mas isso já faço.
Eu acho que aquele homem queria o quê? Aquele rapaz queria o quê? Ouvir de Jesus. Ah, você já faz? Então, olha, fica tranquilo, você vai ter a vida eterna. Só que Jesus muda o conceito e fala assim: se queres ser perfeito, pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me segue. Qual que é o nome daquele jovem? Ninguém sabe, ele não voltou mais. Gente, o pessoal às vezes não dá muita importância para essa passagem, mas Jesus chama aquele jovem, era para ser mais um dos discípulos de Jesus. Jesus fala: vem e me segue. Mateus, quando fez isso, Mateus era cobrador de impostos, ganhava bastante dinheiro. Mateus, quando seguiu Jesus, deixou tudo para trás. O nome de Mateus é repetido até hoje, mas daquele jovem, ninguém sabe nem o nome. E eu fico pensando: nossa, que oportunidade de ouro aquele jovem perdeu. Que oportunidade de ouro. Ele foi convidado pelo próprio Jesus. Mas daí eu me coloquei no lugar desse jovem. Imagine, gente, que semana passada eu tivesse ganhado na Mega Sena. E eu tivesse saindo depois da palestra aqui e encontrasse Jesus aí na portaria. E ele falava assim para mim: Fábio, eu falei: Jesus do céu, nossa, que alegria. Nossa, depois de tanto tempo, olha, eu vim aqui na casa, nossa, eu estou tão feliz, ainda encontro o Senhor, mestre. E ele falaria assim para mim: ô Fábio, você quer me seguir? Eu falei: claro. Quer me seguir mesmo, Fábio? Eu falei: lógico, Senhor. E ele falaria assim para mim: você ganhou na Mega Sena, né, Fábio? Eu falei: eu ganhei, mestre. Ele falou: então, Fábio, pega todo o teu prêmio da Mega Sena, dá para os pobres, vem e me segue. O que vocês acham que eu ia falar para Jesus, gente? Eu falei: Senhor, eu não te dei nem biju, você acha que eu vou dar o prêmio da Mega Sena? E obviamente, meus amigos, que os Espíritos vêm nos auxiliando, no capítulo 16, falando sobre o quê? Eles falam que Jesus não quer que nós peguemos todos os nossos bens e a gente dê para os pobres, porque a gente vai ser mais um pobre no mundo. Mas que nós não fiquemos apegados às coisas da matéria, porque em realidade nós somos espíritos que temos um corpo físico. Nós não somos um corpo físico que temos um espírito. E imagine que se eu tivesse ganhado na Mega Sena mesmo, gente, e 2 dias depois eu desencarnasse, eu chegar no mundo espiritual e falar: ó, o que vocês fizeram comigo não se faz com ninguém, viu? Isso aí é muita maldade que vocês fizeram comigo. Ou vocês me tiravam antes do corpo, ou não deixavam eu ganhar na Mega Sena, mas ganhar e não poder aproveitar. Então, meus amigos, se vocês puderem ganhar dinheiro o máximo possível que vocês conseguirem, ganhem, se for de maneira honesta. Porque até a caridade muitas vezes passa pela matéria. Mas nós não devemos nos esquecer que nós somos espíritos. E a pandemia foi muito interessante, porque viu várias pessoas que tinham muitas vezes muitos bens materiais. Se não me engano, até o dono do Santander, ele acabou desencarnando e não serviu para nada. Quando ele retorna para o mundo espiritual, ele não levou um tostão. E o que consiste então a salvação para nós espíritas? Para nós espíritas nós temos que ser salvos do quê? Das nossas más inclinações. Eu preciso ser salvo dos problemas que eu tenho comigo mesmo. Nisso consiste a salvação de nós espíritas. E depois que nós formos salvos, o que vai acontecer conosco? Vocês acham que nós vamos para um lugar onde vai ter um monte de anjo, cheio de nuvens? Você vai entrando, dá uma coceirinha nas costas, puf, um par de asa. Uma coceirinha na cabeça. Chifre não, gente, auréola, não é verdade? Uma auréola. Vem um anjo, entrega uma harpa na nossa mão e a gente vai ficar por resto da eternidade assim, ó, plim, plim, contemplando a face de Deus, gente. Quem que aguenta 5 minutos num lugar desse, gente? No começo da pandemia, os nossos governantes pediram para nós ficarmos 2 meses dentro de casa, com Netflix, com tudo, e tirando o pessoal da penha. Ninguém conseguiu fazer isso, gente. Ficar sem fazer nada. Você acha que a gente foi feito para ficar por resto da eternidade sem fazer nada? Na questão 967 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos?
E eles respondem em não sentir ódio, não sentir raiva, não sentir ciúmes, e nenhuma desses vícios que nos atormentam hoje aqui. E são felizes por serem mensageiros na obra do Criador, que é infinita. E às vezes eu vou em velório e eu vejo o pessoal olhando para o defunto e falando assim: ah, descansou. E eu penso: ah, coitado. Porque volto a dizer, meus amigos, nós fomos feitos para quê? Para nós sermos ativos. Mas volto a dizer, para nós espíritas, meus amigos, é um pouco mais complicado. Porque para seguir essa caridade é difícil ser uma pessoa que ela seja benevolente, indulgente e perdoe todas as ofensas. No nosso mundo que nós vivemos, no nosso planeta, existe mais ou menos 3 bilhões de pessoas, aproximadamente, que têm essas características, que do meu ponto de vista são as mães. Uma mãe, quando ela está fazendo o bem para o filho dela, ela faz aquele bem com a satisfação de ver o filho dela bem. Porque na questão 893 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual que é a mais meritória das virtudes. E os Espíritos falam que é o sacrifício do interesse pessoal e sem nenhum tipo de interesse oculto. Porque se uma pessoa faz o bem para outra pensando em ir para o céu, é bom, não é ruim, é bom, mas ela está querendo alguma coisa em troca. E a verdadeira virtude é aquela que você faz o bem para o teu próximo, sem esperar nada em troca. Então as mães, pode perceber, gente, a maioria delas, quando ela é benevolente com o filho dela, ela faz todo o bem que ela puder, e sem querer receber nada em troca. Ela é indulgente quando o filho erra, ela tem uma doçura interior. Geralmente os pais não são assim, mas as mães são desse jeito. Quando você está se aproximando é que está acabando. É isso, né? Eu já estou acabando, tá? E qual mãe que não perdoa um filho, gente? E por que todas as mães, elas já não estão salvas? Porque elas têm essa virtude. Pelo menos a maioria delas. É porque os Espíritos nos dizem que junto dessas virtudes, ela tem um vício que é o egoísmo. Ela faz tudo isso, mas para o filho dela. Quando ela fazer tudo isso para o filho dos outros também, e não somente para os filhos, e para todas as pessoas, ela conseguiu a virtude que vai fazer com que ela mude de categoria, e ela começa a ser, na escala espírita, que está da questão 100 a 113 lá do Livro dos Espíritos, ela passa o quê? Ela passa a ser um espírito bom. E aí ela vai desfrutar da verdadeira felicidade. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem um relato de uma mulher chamada Condessa Paula. Essa Condessa Paula era uma nobre da Alemanha, e como todas as outras condessas, que recebiam um orçamento para administrar o lar, todas as outras condessas faziam o quê? Colocava vários funcionários para fazer vários serviços domésticos. O que essa Condessa Paula fazia? Ela fazia todos os afazeres da casa dela, guardava, economizava o maior dinheiro possível, o maior recurso possível, e depois à noite ela ia em busca daquelas pessoas que estavam com necessidade. E além de dar bens materiais, ela dava consolo, ela era uma pessoa sensacional. Morreu com 36 anos, e no velório dela o pessoal falava: ah, coitada, né? Como que Deus chama uma criatura dessa, né? Tão boa. Passado um tempo, Allan Kardec evoca o espírito dessa Condessa Paula. E ela já não estava mais encarnada na Terra, ela já estava encarnada no mundo superior, e ela começa a fazer uma comparação do que nós vivemos aqui com o que ela vive lá. E ela fala que longe de ser um espírito puro, ela já desfruta de uma felicidade inenarrável. Mas não uma felicidade de ficar sem fazer nada, mas uma felicidade de muitas vezes vir até aqui na Terra como espírito, ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Em contrapartida, no livro O Céu e Inferno, tem um sujeito chamado François Riquet. O bicho era um mão de vaca que não abria a mão para nada.
assim, quando em vida ele só queria tudo, não deixava nada, tudo, ele desencarna, e tão apegado aos bens materiais que ele estava, ele nem sabia que dizia desencarnado. Quando ele se manifesta, ele fala, estava acabando com o meu dinheiro, porque o pessoal que ficou da herança, não era mão de vaca, ele estava gastando mesmo. E ele estava desesperado, ele estava num desespero total, no mundo espiritual. O Kardec fala, meu irmão, você já morreu, para que você quer dinheiro? Ele falou, quem falou que eu morri? Ele não sabia nem que tinha morrido. E daí ele demonstra o desespero de ser uma pessoa extremamente apegada à matéria. Então, para nós espíritas, a gente compreende que existe uma salvação sim, quando o espírito ele já evolui e ele está vivendo um estado de felicidade. E aquele que é muito apegado à matéria, ele sofre muitas vezes. Céu e inferno, para nós espíritas, não é um lugar para onde se vai, sim um estado de espírito. Para mim que estou aqui com vocês, estou adorando, eu estou vivenciando o céu. Para quem não está gostando da palestra, ele está no inferno. E a gente está no mesmo lugar, gente. E a gente está no mesmo lugar. Então o céu e o inferno, não, volto a dizer, não é um lugar para onde se vai, e sim um estado de espírito. Quando nós conseguirmos vivenciar esse estado de espírito, a ponto de tudo ao nosso lado estiver caindo, tiver sofrimento, e a gente estiver tranquilo, a gente estará vivenciando o céu. Agora, a todo momento que nós nos preocupamos demasiadamente, que nós nos desesperamos, e a nossa imprensa hoje em dia e tudo mais, eles gostam de colocar medo nas pessoas, as pessoas muitas vezes estão vivenciando o inferno. Nós já temos esclarecimentos como espíritas. Para terminar, vocês podem perguntar, mas Jesus então não tem nada a ver com a nossa salvação? Lógico que tem. Jesus veio trazer tudo o que nós precisamos fazer para a gente ser salvos, nesse conceito espírita. Mas vai depender de cada um, de quem? De cada um de nós, de seguirmos o ensinamento de Jesus. Quando nós fizermos isso, tenho certeza, meus amigos, nós estaremos salvos e desfrutaremos da maior felicidade possível que os filhos de Deus são merecedores. Antes de terminar, eu gostaria muito de agradecer a presença da Daniela Velasquez, uma palestrante espírita sensacional. Ela tem um canal Caminhando com o Consolador, né, Dani? Acessem o canal, é muito legal. Oi, alguém chamou meu nome? Eu tenho medo, porque eu não sou médio audiente, mas eu ouvi alguém falando alguma coisa. Não, né? Ninguém chamou. Meus amigos, então que todos nós tenhamos o ensejo de sermos salvos das nossas más inclinações, que nós possamos evoluir rapidamente, para nos tornarmos soldados do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós, que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado. Todos vocês tenham um excelente Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado a cada um de vocês.